Sejam muito bem-vindos ao Raio-X da Pesquisa Clínica e hoje nós vamos falar sobre o que é que deve conter um protocolo de pesquisa. Bom, eu sou a Camille, nós estamos aqui no Raio-X da Pesquisa Clínica para a gente entender a pesquisa clínica no seu dia a dia. Eu sou a coordenadora editorial do Saúde em Contexto e eu escolhi esse texto porque esse é um texto muito importante. Depois eu vou gravar um vídeo falando mais sobre como ler e entender, né, interpretar um protocolo de pesquisa, e hoje nós vamos entender os itens do protocolo de pesquisa, que vale tanto quando a gente vai, obviamente, interpretar um documento, mas também quando a gente vai construir, elaborar um documento, e a gente entender aonde cada parte precisa estar inserida, né, cada conteúdo desse documento. Eu já estou usando a versão 3 do Guia de Boas Práticas Clínicas, que estará válida a partir de junho de 2025, mas as mudanças em relação à versão 2, a versão que ainda está válida até junho, são mínimas. Então, eu já trouxe aqui, já me baseei em relação à apresentação que eu preparei aqui para a gente discutir, já na versão 3, que vale a partir de junho de 2025. E aí trouxe aqui uma ajuda de alguns slides, porque fica mais fácil esse entendimento. Então, vamos passar item a item do que é que precisa estar presente em um protocolo de pesquisa, e aí também vou discutindo o porquê de cada item e trazendo aqui alguns exemplos para vocês, para deixar aqui a apresentação bem didática. Muito bem. Então, vamos falar o que deve conter aí um protocolo de pesquisa clínica. Bom, primeiro que os ensaios clínicos, eles devem ser escritos num protocolo claro, conciso e operacionalmente viável. Por que essas recomendações são importantes? Porque hoje nós vivemos num ambiente cada vez mais complexo de pesquisa clínica. Nós temos projetos que têm uma complexidade muito maior. E por que isso? Porque a gente, obviamente, já tem, felizmente, muitas opções terapêuticas disponíveis no mercado para a grande maioria das doenças. Então, nós precisamos trazer medicamentos que eles agregam uma complexidade a mais, né? E, obviamente, um benefício superior ao que já está no mercado, ou pelo menos tão bom quanto. E isso, obviamente, tem lá a sua complexidade inerente. A gente também tem hoje medicamentos muito modernos, a gente tem terapias gênicas, a gente tem medicamentos biológicos. Então, por que essa informação de que o documento precisa ser claro, conciso e operacionalmente viável é importante? Porque, apesar da complexidade que a gente lida nos dias atuais e da complexidade dos próprios medicamentos que a gente desenvolve hoje, os medicamentos inovadores desenvolvidos no dia a dia, é importante que esse protocolo de pesquisa seja o mais claro, objetivo e operacionalmente viável, claro, possível. Então, essa é uma informação importante que justamente para a gente compreender que o fato da gente lidar com temas complexos não quer dizer que a gente precisa ter projetos de pesquisa que sejam inexequíveis, que sejam excessivamente complexos, muito pelo contrário, eles precisam ser viáveis e a gente precisa tomar cuidado para a gente não expor os pacientes, os participantes da pesquisa a situações de risco, mas também para a gente priorizar o bem-estar no sentido de que não faz sentido o paciente fazer coletas separadas no mesmo dia, por exemplo, ou em dias muito próximos, se a gente pode fazer essas coletas juntas. Não faz sentido o paciente vir com uma grande regularidade ao centro, se algumas dessas visitas podem ser visitas realizadas à distância, né, por videoconferência. Então, para a gente justamente tomar cuidado de que quando a gente está elaborando um protocolo de pesquisa, a gente pare para pensar sobre como que a gente vai operacionalizar isso de uma forma que seja viável e que a gente dê preferência, né, esteja atento, né, à necessidade da gente
expor ou submeter o participante da pesquisa a coletas e procedimentos que poderiam ser mais simples, poderiam ser minimizados ou poderiam ser condensados, né? Então, nesse sentido, essa é uma informação muito importante da gente estar atento a um protocolo que seja claro, que seja o mais conciso possível e, obviamente, operacionalmente viável. Uma outra coisa que traz, antes, inclusive, da gente entrar nos itens do protocolo, é que, comentei alguns instantes atrás, a gente precisa minimizar ao máximo a complexidade desnecessária, né? Os medicamentos em si já têm uma complexidade inerente, sempre mitigar riscos, principalmente riscos de segurança ao paciente, sempre, obviamente, garantindo a segurança e o bem-estar dos participantes da pesquisa, dos pacientes. Então, lembrando só que, em qualquer uma das versões do Guia de Boas Práticas Clínicas, o profissional que atua na pesquisa clínica, e aí são todos os profissionais que estão participando de um projeto de pesquisa, independente a função que ele ocupa, nós temos duas funções principais. Uma é garantir a segurança dos participantes da pesquisa. E isso a gente faz antes, durante e após, né? Então, antes do estudo, assegurando que os documentos estejam claros, que eles são cientificamente válidos e que não estão colocando os pacientes sobre risco desnecessário, né? Lembrando que, em primeiro lugar, vem a segurança do paciente e depois vem o benefício científico daquela pesquisa ou inventividade da pesquisa, né? E a segunda coisa que é obrigação de todos os profissionais de saúde que estão participando de uma pesquisa, independente se ele está no centro de pesquisa, na CRO ou mesmo no patrocinador, né, que é geralmente a indústria farmacêutica, nós precisamos prezar e garantir a qualidade dos dados gerados e coletados naquela pesquisa. Então, nós temos duas obrigações principais, né? E isso é compartilhado por todos os profissionais que estão atuando naquela pesquisa. E aí, seguindo aqui os nossos slides, né? Uma recomendação do guia, e isso é bem dessa versão 3, da revisão 3 do Guia de Boas Práticas Clínicas, é que a gente deve buscar contribuições das partes envolvidas e inserir adaptabilidade. Então, o que é isso? Buscar contribuição das partes envolvidas é a gente garantir que, quando a gente escrever um protocolo de pesquisa ou está escrevendo, a gente está captando as opiniões, né, e os insights, por exemplo, dos pacientes, né, que são alvo daquele projeto de pesquisa. A gente está avaliando outros stakeholders que são relevantes, né, por exemplo, o Comitê de Ética, a própria Anvisa, ou outros stakeholders, aí, outros participantes que compõem aí esse universo, né? Essa área terapêutica, que estão envolvidos diretamente com a doença, ou que podem se beneficiar, ou mesmo estar sob risco, né? Ou malefício desse novo desenvolvimento. Então, isso é muito importante porque essa é uma preocupação de todas as agências reguladoras, de que a gente esteja pensando em desfechos clínicos que efetivamente irão beneficiar o paciente e não sejam só desfechos cientificamente válidos. E vou dar um exemplo aqui para vocês. Quando a gente fala, por exemplo, nas doenças respiratórias, por muitos anos, os protocolos de pesquisa na área de doenças respiratórias, a gente avaliava, quando utilizando uma medicação broncodilatadora, por exemplo, para asma ou mesmo para DPOC,
qual era o impacto na função pulmonar do paciente. E aí, se ele tivesse um benefício superior a 200 ml de broncodilatação extra em relação ao basal, ótimo, temos aí um benefício significativo do medicamento. Agora, a questão é, o que é que isso efetivamente significa para o paciente? O paciente não está interessado em ter 200 ml a mais ou não. O paciente está interessado em poder fazer atividades do dia a dia, em poder trabalhar, em poder usufruir do seu dia a dia da forma como ele acha que é bom para ele, estar com os netos, fazer atividades fora de casa. Então, é muito importante a gente captar o que efetivamente também é importante para o paciente, né? O que está muito distante, por exemplo, dos 200 ml que ao longo de muito tempo foi considerado. E vou dar um outro exemplo para vocês. Por exemplo, hiperplasia benigna da próstata. Durante muitos anos, os estudos de avaliação do benefício terapêutico de uma medicação na hiperplasia benigna da próstata foi avaliado através do jato médio de urina. Então, quantos ml o paciente conseguia urinar, né, ao longo de alguns minutos, ou mesmo segundos, certo? Mas verificou-se depois que, na realidade, para o paciente, essa aferição, que pode ser cientificamente válida, não tem nenhum impacto no dia a dia, na vida cotidiana dele, né? O que interessa para o paciente que tem hiperplasia benigna da próstata é não ter urgência miccional, é não ter infecções de repetição. Então, são outras questões que estão muito distantes. Ele não percebe esse benefício científico que estava até então sendo avaliado. Então, por isso que é importante a gente envolver o principal stakeholder, que é o paciente, para saber se aquele benefício clínico que está sendo avaliado ou incorporar no protocolo desfechos que sejam efetivamente relevantes para o paciente e para a sua vida cotidiana, né? Então, daí essa importância. E a adaptabilidade que foi falado aqui estudos que têm alguma adaptabilidade, né? Ou seja, que por exemplo, que tem critérios no protocolo que alterem alguma variável do protocolo conforme a detecção de benefício ou malefício, em que você já colocou essa adaptabilidade dentro do protocolo, como, por exemplo, fechar um braço que não está se beneficiando do estudo, ou modificar a dose do medicamento, caso uma análise interina não veja benefício, ou eventualmente mudar a forma de randomização de 2 para 1 ou 3 para 1 para os braços que estão tendo maior benefício. Então, estudos adaptativos, né, eles agregam maior complexidade, mas eles agregam também algumas condições de adaptação ao longo do projeto que fazem com que eles se tornem projetos mais interessantes e que tragam mais resultados ao invés dos estudos clássicos em que a gente tem braços rígidos e condições rígidas ao longo de todo o estudo. Então, as agências reguladoras têm incentivado também que estudos com adaptabilidade maior sejam incorporados aí aos projetos, e quem melhor faz isso são os estudos da oncologia. Por exemplo, hoje a gente já tem os platform trials, os protocolos Umbrella, Basket, que não é o assunto desse vídeo aqui hoje, mas que trazem já uma adaptação dos protocolos de pesquisa para que eles sejam mais dinâmicos, e tenha algum grau de adaptação sempre já previsto no protocolo, para que a gente gere justamente mais resultados ao longo do estudo, sem que a gente crie variáveis, né, ou mantenha variáveis que não estão trazendo resultados adequados.
Então, essas duas recomendações, né, de sempre buscar a contribuição das partes envolvidas, e aqui a gente ouve também esse comentário através do patient centricity, né? Então, centrar no paciente os benefícios reais daquele protocolo de pesquisa e inserir adaptabilidade. Então, são duas recomendações que, essas sim, são recomendações novas aí dessa versão 3 do Guia de Boas Práticas Clínicas. E aí, algumas informações gerais do projeto, isso não muda, né? Tem o título do estudo clínico, ter um número de identificação, ter a data em que aquela versão foi gerada, o número das emendas que foram geradas ao longo da vida útil, digamos assim, desse protocolo. O nome e o endereço do patrocinador é fundamental que estejam presentes, assim como o nome e título das pessoas que estão autorizadas a assinar o protocolo e as emendas. E aí, lembrando que a pessoa que assina o protocolo ou é responsável pelo protocolo, é importante que esteja assegurado que aquela pessoa possui um conhecimento, uma expertise suficiente para não só escrever o protocolo, mas que ela entenda da área terapêutica para a qual ela está formulando o protocolo, né? Então, a gente precisa garantir que a gente está alocando as pessoas certas para as atividades certas ao longo do estudo, inclusive na parte de elaboração documental, isso é fundamental. Então, se você está elaborando um protocolo de pesquisa e você não é um expert naquela área, é fundamental que você colha contribuições de um profissional expert para te auxiliar e garantir que aqueles aspectos científicos que você agregou têm uma relação prática e tem um benefício direto para o paciente. Então, essas questões são importantes de serem elucidadas, com certeza. Outras informações gerais que precisam constar no protocolo são nome e descrição do produto investigacional, se esse for um estudo intervencionista, claro. Dados não clínicos relevantes e que fundamentam o estudo clínico. Eventualmente, aqui nessa parte, o próprio guia fala que se você quiser organizar essas informações na brochura do investigador, é uma possibilidade. A questão principal é que os dados não clínicos relevantes que fundamentam aquele estudo clínico e permitem que aquela medicação seja usada em humanos, mas não só novos estudos sejam planejados, isso precisa estar claro e disponível para os investigadores participantes, seja no protocolo ou seja na brochura do investigador. O importante é que ela esteja acessível e presente. Um sumário dos riscos e benefícios potenciais daquele ensaio clínico, isso precisa estar claro no documento, né? Quais são os potenciais riscos e benefícios que aquele estudo vai efetivamente trazer na prática. Lembrando que a pesquisa clínica, ela sempre tem um resultado prático, né? E essa é um dos pontos que diferenciam da pesquisa acadêmica. A descrição e a justificativa para aquele tratamento, obviamente, então você vai contextualizar aquela doença, aquela área terapêutica, o benefício potencial daquela medicação ou dispositivo para a saúde, assim como uma declaração de que o estudo que está sendo executado conforme o Guia de Boas Práticas Clínicas, claro, isso é fundamental. Agora vamos, então, para a parte de objetivos e propósito do protocolo de pesquisa. A gente, obviamente, precisa ter uma descrição clara da população a ser estudada. E aqui eu queria fazer um parênteses. É muito importante que a gente, obviamente, quando a gente vai estabelecer qual é a população do estudo, é muito interessante que ela seja o mais ampla possível, a ponto de que a gente explore, por exemplo, diferenças de idade que irão se beneficiar, diferença de, eventualmente, etnias, diferença entre homens e mulheres,
e diferenças em relação à forma de manifestação da doença, né? Então, o fenótipo da doença. Então, é muito interessante que ela seja o mais amplo possível, mas não tão amplo a ponto de você criar variáveis que podem distorcer aquela pesquisa. Então, por exemplo, não é recomendável que você coloque gestantes, porque a gestante ela tem uma condição em que você precisa proteger aquele feto em desenvolvimento. Não é recomendável que você coloque pacientes com mais de 65 anos, porque os idosos têm um metabolismo diferente, né, das pessoas mais jovens, né, em especial pessoas com mais de 80, por exemplo, 75 anos, e isso, obviamente, pode gerar uma variável que confunde o resultado daquela pesquisa. Você não deve colocar pessoas que têm comorbidades graves, então tem insuficiência renal, insuficiência hepática, a ponto de que o metabolismo daquelas pessoas envolvidas possa ser um fator confundidor. Mas, Camille, isso significa que em momento nenhum eu vou avaliar essas populações? Não. Isso significa que você depois pode fazer um estudo, se necessário, para você avaliar especificamente aquelas populações, né? Por exemplo, crianças, né? Ou, se você já tiver dados suficientes em relação aos dados farmacocinéticos, por exemplo, daquela medicação em crianças, você pode utilizar a farmacométrica para você simular situações de como aquele medicamento se comporta nas crianças, né? Mas, por exemplo, se é um medicamento que vai ser muito utilizado por adultos e que tem um potencial benefício em pacientes mais idosos, depois você vai precisar, talvez, fazer um estudo em idosos. Mas, por exemplo, esse medicamento não tem nenhuma metabolização renal, então eu não preciso fazer um estudo depois, em fase 4, por exemplo, avaliando pacientes com insuficiência renal, uma vez que o medicamento não tem metabolização renal. Entendem que a gente precisa eleger uma população o mais ampla possível, desde que aquilo, obviamente, não comprometa as variáveis que a gente está avaliando no estudo. Se eu tiver variáveis demais, eu não vou interpretar nada, porque o excesso de variáveis vai ser um fator confundidor. Então, essa é uma questão que é sempre importante a gente colocar. Bom, a gente precisa ter uma descrição clara de quais são os objetivos científicos e desfechos esperados. E a gente vai aprofundar daqui a alguns instantes. A gente precisa orientar como é que vai ser a preparação da medicação do estudo. E aqui a gente vai fornecer todas as informações sobre essa medicação. Muitas vezes a brochura do investigador traz os detalhes da medicação e aqui a gente coloca coisas mais operacionais, do tipo temperatura em que ela vai ser conservada, como ela vai ser conservada, como ela vai ser preparada, como ela vai ser administrada, qual a frequência, qual a dose, né? Essas questões mais operacionais de utilização. Então, essa é uma informação importante de estar clara também. Assim como as regras de interrupção do estudo e quebra do cego, né? Então, geralmente, as regras de interrupção são relacionadas à segurança do estudo, né? Então, em que situações, né? Quais desfechos de segurança são de interesse e serão observados? Quando que o estudo pode ser interrompido? E quais os desfechos que precisam ser observados, assim como as situações em relação à quebra do cego, né? Quando o investigador precisa compreender se aquele evento de segurança está ou não relacionado à intervenção, e aí, nesses casos, a quebra do cego é fundamental. Então, precisa haver uma regra para a quebra do cego e como que a quebra do cego vai ocorrer, né? Se é um número que você liga, se é um e-mail que você manda para quem é responsável pelo cego. Então, questões como essa são importantes também de estarem claras no protocolo de pesquisa. Em relação ao delineamento do protocolo, é muito importante que o protocolo traga uma descrição clara do delineamento a ser conduzido. Então, se o estudo é duplo cego, se ele tem uso de placebo,
por que o placebo é justificável, se são braços paralelos, quais são os braços desse estudo, assim como a randomização e os procedimentos de cegamento. Aqui na randomização, a gente precisa trazer as informações, se, por exemplo, a randomização é 1 para 1, mas você não vai fornecer muitos detalhes sobre a randomização, justamente porque você não quer deixar muito claro para as pessoas que estão participando da operacionalização daquele estudo, se for um estudo duplo cego, o que cada paciente está utilizando. Então, muitas vezes você não traz um conteúdo tão detalhado do como é que acontece a randomização, você coloca essas informações num outro documento que não vai estar acessível para todas as pessoas que estão, todos os profissionais de saúde que estão participando daquele projeto de pesquisa. Em relação aos procedimentos de cegamento, você vai fornecer as informações essenciais para saber se o que contém cada braço, né? E você vai fornecer as informações essenciais que o profissional de saúde atuante, né, na parte operacional do estudo, precisa saber em relação aos braços do estudo. Assim como se for um desenho adaptativo, quais são as condições de adaptação que estão presentes naquele protocolo, assim como os procedimentos detalhados do estudo, que é o que a gente fala plano de estudo. Então, você precisa trazer muito detalhado o que é que acontece na visita 1, o que é que acontece na visita de randomização, se não for diferente da 1, o que é que acontece na visita 2, o que é que acontece na visita 3, quanto tempo o paciente é acompanhado, quais os procedimentos estão presentes em cada visita, de uma forma bastante didática e detalhada, para que fique claro para os profissionais que estão participando daquele projeto, assim como para o paciente, né? Quais são os procedimentos que serão efetuados em cada visita, e aí, sempre usando aquele raciocínio que a gente comentou no início dessa live, né? Será que tem visitas que a gente poderia tirar e que elas não fariam falta? Ou será que tem visitas que a gente poderia substituir com segurança por uma teleconferência? Então, sempre fazer esse exercício. E, lógico, a gente precisa acompanhar os pacientes tempo suficiente para a gente alcançar o desfecho almejado, mas nós também temos que acompanhar os pacientes o mínimo tempo necessário para a gente comprovar aquele desfecho ou eficácia pretendida no estudo. Então, precisa haver uma sabedoria em relação ao tempo de acompanhamento, porque tempo é dinheiro. Quanto mais longo o acompanhamento, mais visitas, mais caro aquele estudo vai ser, o que pode eventualmente inviabilizar um projeto. E uma coisa muito importante que eu vejo muito acontecer em pesquisas científicas, muitas vezes o pesquisador fala, já que eu vou fazer esse estudo, eu vou colocar diversas variáveis para serem coletadas, né? Porque aí as variáveis já estão coletadas e depois, mesmo que eu não vá usar essas informações agora para o desfecho pretendido, depois eu posso avaliar isso num segundo momento, numa análise complementar, e isso vai me gerar informações científicas valiosas. Cuidado, muito cuidado em relação a isso. Quanto mais variáveis você coletar em um estudo, mais complexo, porque mais variáveis terão que ser monitoradas. Então, você precisa efetivamente assegurar que você está coletando somente as informações que você realmente vai usar naquele momento. E evitar ao máximo você coletar informações que não são relevantes ou relacionadas aos desfechos principais daquele estudo, ao desfecho primário ou primários e aos desfechos secundários. Então, não colete informações que você não vai usar em um primeiro momento, porque elas agregam complexidade e trabalho
aquele projeto. Então, muitas vezes eu vejo alguns projetos que viram um monstro de coleta de informações que não estão diretamente relacionadas aos desfechos e objetivos daquele estudo, o que gera uma quantidade de trabalho monstruoso, porque uma coisa é você coletar informações de um paciente, mas outra coisa é você coletar informações de 100, 150, 200, 250 pacientes ao longo de múltiplas visitas. Então, isso vira uma montanha de dados que não efetivamente agregam valor. Então, muito cuidado em relação a isso. Esse é um erro que eu vejo comumente acontecer. Em relação aos participantes e tratamentos, né? Participantes, lembrando aqui que são os pacientes ou, eventualmente, os voluntários sadios que participam de um projeto, por exemplo, num fase 1, no estudo de bioequivalência. Então, nós precisamos ter claros aí os critérios de inclusão e exclusão, óbvio, são eles que definem a população do nosso estudo. Os mecanismos de seleção e o screening, né? Então, se a gente vai ter um screening antes da randomização, se não vai ter, como é que vai acontecer, se tem algum run-in, um período de adequação ou adaptação à medicação do estudo, se não. As regras de exclusão dos participantes precisam estar claras no protocolo de estudo, assim como quais são os tratamentos e intervenções que serão utilizados, o que exatamente está em cada braço, mesmo que a gente, se for um duplo cego, não saiba exatamente o que está em cada braço. E aí, uma informação importante é que, obviamente, o cego existe. O cegamento existe justamente para tirar o bias, né, tirar o viés da gente saber o que está em cada braço e a gente ter uma avaliação subjetiva do benefício, né, de cada intervenção. Então, o cegamento existe justamente para tirar esse viés, né, de nós sabermos o que está em cada braço. Mas existem algumas situações em que isso não interessa. Sabe por quê? Porque por mais que a gente torça pelo paciente, por mais que a gente tenha um envolvimento emocional com aquele projeto, o nosso viés não é capaz de trazer nenhum malefício, né? Então, eventualmente, isso agrega uma complexidade adicional ao estudo e não está efetivamente agregando ao projeto. Então, vou dar um exemplo para vocês. Estudos oncológicos, muitas vezes, não têm cegamento. Muitas vezes são estudos abertos. Porque aquela complexidade que a gente vai agregar fazendo um duplo cego não vai efetivamente impactar no resultado do desfecho daquele tumor. Então, não tem um benefício real. Todavia, por exemplo, quando a gente está avaliando um estudo de hipertensão, hipertensão é uma doença que tem um componente subjetivo muito importante, né? Tanto é que existe a hipertensão do jaleco branco, né? Aquele paciente que não é hipertenso, e que quando ele vai passar numa consulta, ele fica tão estressado e ansioso que a pressão dele se altera, sendo que, na verdade, ele não é realmente hipertenso, ele está hipertenso naquela condição, né? Então, em algumas situações, a gente precisa avaliar isso com muito critério, porque muitas vezes o cegamento, ele agrega uma complexidade sem agregar benefício. E em outras situações, ele agrega muito benefício. Então, é sempre importante que a gente avalie quando que o cegamento realmente agrega valor. E uma outra questão muito importante que a gente já vai falar agora nos slides próximos a gente precisa pensar em intervenções que são sempre objetivas. Para a gente justamente tirar novamente, né, a subjetividade e o componente de viés que tem na interpretação. Então, por exemplo, a avaliação do médico e a avaliação do paciente em relação a uma intervenção, elas nunca são o desfecho primário. Elas podem estar no desfecho secundário,
mas obviamente, existe uma subjetividade na avaliação, tanto do pesquisador, do médico ou do odontólogo, e a avaliação em relação à terapêutica pelo próprio paciente. Alguns pacientes têm uma crença maior, outros têm uma crença menor, outros são mais positivos, outros não são tão positivos assim. Então, é óbvio que a opinião do paciente é importante, mas ela está recoberta de subjetividade. Portanto, ela é válida? Ela é. Mas como ela envolve muita subjetividade, ela jamais pode ser um desfecho primário de um estudo, por exemplo, porque ela tem muita subjetividade. Então, é importante que a gente agregue as ferramentas de uma forma que as principais avaliações de um protocolo de pesquisa não haja dúvida em relação à objetividade daquela métrica e aferição selecionada. Vou dar um exemplo para vocês. Num estudo de diabetes, por exemplo, a hemoglobina glicada, que é um exame laboratorial, né, que é rotineiramente utilizado em pacientes que têm diabetes. Não tem como haver subjetividade nessa avaliação, né, porque ela não sofre a subjetividade da interpretação. Aquele número, né, laboratorial, ele é ou não é, né, obviamente, desde que ele tenha sido executado uma avaliação com a qualidade necessária, né, mas o resultado laboratorial, ele é muito objetivo, né, então, é uma numeração que a nossa subjetividade, a nossa vontade de benefício daquela intervenção no paciente não tem nenhum impacto, digamos assim. Muito bem. Seguindo, e nós estamos quase terminando aqui os nossos slides de o que é que precisa estar presente em um protocolo de pesquisa, informações que são importantes estarem presentes. Os critérios de descontinuação do paciente do estudo, até citei já isso antecipadamente. Os tratamentos do estudo e intervenções precisam estar claro. As considerações éticas do estudo precisam estar ali descritas também. E aí, a avaliação de desfechos e estatística. Essa é uma parte muito importante do protocolo. A gente precisa deixar claro quais são, obviamente, o desfecho primário e os desfechos secundários e o objetivo do estudo. Então, para a gente entender, o objetivo do estudo é o que a gente almeja com aquele estudo. Eu almejo que esse estudo demonstre a eficácia de uma medicação inovadora em comparação a um padrão de mercado, nós acreditamos que esse medicamento é tão bom quanto ou é superior à terapêutica já disponível no mercado. Então, esse é o objetivo. Por que você está fazendo aquele estudo e o que você almeja com aquele estudo. Os desfechos são as métricas e avaliações que você vai utilizar para verificar esse objetivo. Então, é o como. Eu almejo tal coisa, é o objetivo. Mas como que você vai fazer isso? Aí vem os desfechos. Geralmente, o desfecho primário, ou os desfechos primários, é que estão diretamente relacionados ao cálculo estatístico do estudo. Então, para a gente saber se o estudo é positivo ou negativo, eu preciso saber se o desfecho primário do estudo se comprovou ou não. Os desfechos secundários são importantes? São muito importantes, mas eles não têm nenhuma relação com o resultado primário do estudo, se o estudo foi positivo ou não foi, se ele alcançou aquilo que ele almejava ou não. Geralmente, os desfechos secundários, eles complementam as outras métricas que são importantes no estudo. E aí eu tenho métricas objetivas e subjetivas, né? Eu tenho métricas objetivas que são importantes naquela medicação, ou naquele tratamento, ou naquela doença, e eu tenho métricas secundárias, como, por exemplo, avaliações subjetivas, como
se o paciente aderiu ou não, se o paciente gostou ou não, se o paciente avaliou como positivo ou não, os questionários de qualidade que são importantes para a gente avaliar o impacto da medicação na doença, mas eles têm aí um componente, obviamente, de subjetividade. Assim como eu também posso ter alguns desfechos que eu digo que são desfechos exploratórios. Eles estão sendo explorados naquele estudo, ou seja, eles não têm nenhuma relação com o desfecho primário, eles não são um desfecho secundário importante na avaliação daquela doença, mas eu quero explorar esses outros desfechos, né? Então, eu coloco esses desfechos nos desfechos exploratórios, né? Eu estou explorando uma situação que não tem uma relação direta em relação à forma de avaliar aquela doença, e muito menos com o desfecho primário do estudo. As avaliações de segurança do estudo também eu preciso descrever. Como é que eu vou avaliar a segurança? Se tem algum evento adverso de interesse que vai ser avaliado, quais são as métricas importantes que vão ser utilizadas, como é que vai ser avaliada a população de segurança, se tem algum aspecto de segurança mais importante ou de interesse que será avaliado no estudo. Então, eu vou descrever aí, na avaliação de eficácia e de segurança, todas as ferramentas e todas as métricas objetivas, né, e que serão analisadas no estudo, estão descritas aqui nessa parte de avaliação de eficácia e depois na avaliação de segurança. E as considerações estatísticas, aqui é muito importante a gente descrever quais são as principais análises estatísticas que serão realizadas, como que foi feito o cálculo do número de pacientes. Eventualmente, para essa parte de considerações estatísticas não ficar muito extensa, eu posso colocar as informações principais aqui nas considerações estatísticas e depois ter um plano de análise estatística detalhado como um documento adicional. É muito comum as indústrias farmacêuticas prepararem esse documento em separado para a parte de considerações estatísticas não ficar muito extensa no protocolo. Outras informações importantes. Acesso às informações do estudo. Então, aqui eu preciso descrever quem são as pessoas que vão ter acesso às informações do estudo. Eu preciso descrever que, por exemplo, o monitor do estudo vai ter acesso, mas que as informações pessoais dos pacientes serão sempre guardadas com muita, de acordo com a lei vigente, né, de LGPD, que a gente não vai colocar as informações pessoais dos pacientes nas informações da ficha clínica, que os dados pessoais dos pacientes serão preservados, e quem são os outros profissionais que podem ter acesso, por exemplo, ao prontuário do paciente para realizar uma monitoria eventualmente, né? Então, essas informações precisam estar claras e descritas no protocolo de pesquisa. Como que eu vou fazer a garantia de qualidade, o controle de qualidade? Então, como é que eu vou garantir a qualidade dos dados que são gerados e coletados ao longo do estudo e quais são os critérios de controle de qualidade que serão utilizados? Isso é algo um pouco novo, né, que as agências têm prestado mais atenção, né, talvez protocolos de estudo mais antigos não tivessem essa parte tão detalhada. Como é que vai ser feito o tratamento dos dados e manutenção dos registros, precisa estar descrito também. Se haverá financiamento e seguros, né, lembrando que aqui no Brasil o seguro ele não é obrigatório. O que é obrigatório é você garantir ao participante de que ele vai ter um acompanhamento e acesso e cuidado, né, e tratamento caso um evento adverso aconteça, né? Então, seguro no país não é obrigatório, o que é obrigatório é você garantir que você está acompanhando adequadamente e que serão feitos todos os esforços aí para minimizar ou para tratar qualquer evento adverso que aconteça.
Você também precisa descrever como é que vai ser a política de publicação daquele protocolo, né? Então, você precisa descrever, precisa constar que, mesmo que aquele resultado seja negativo, que serão feitos todos os esforços para que seja publicado aqueles dados e que seja público o resultado daquela pesquisa, assim como é interessante você também colocar como é que isso depois, como é que o paciente vai ter acesso aos dados daquele projeto que ele participou, né? Como é que vai será feita a comunicação, assim como é que vai ser o acompanhamento dos pacientes após o estudo, né? Então, essas informações precisam também estar claras aí no protocolo de pesquisa. Bom, acredito que eu trouxe todas as informações essenciais que precisam estar presentes e comentamos aí cada um desses itens. Se você quiser se aprofundar e ler em detalhes, agora na versão 3 do Guia de Boas Práticas Clínicas, eu vou colocar na descrição desse vídeo o link para a versão que vai valer a partir de junho de 2025, ainda em inglês, né? Acho que a gente não tem aí disponível uma versão em português, mas vou colocar na descrição desse vídeo aqui acesso para que você tenha acesso ao Guia de Boas Práticas Clínicas. E preste atenção que agora, nessa nova versão, esses dados sobre o protocolo de pesquisa, eles estão no anexo 1. Então, lá traz a ordem que deve vir cada um dos itens, comentando cada um desses itens, como que eles devem ser dispostos e a importância de cada um desses itens no protocolo de pesquisa. Então, não deixe de conferir, se você quer se aprofundar sobre o assunto, não deixe de você conferir aí o anexo 1 do Guia de Boas Práticas Clínicas. Eu espero que você tenha aproveitado esse vídeo. Esse é um vídeo um pouco denso, né, mais técnico, mas esse é um tema muito importante que quem trabalha na pesquisa clínica precisa estar aí mais enfronhado, em especial aquelas pessoas que têm interesse em trabalhar com medical writing, né? Então, espero que você tenha aproveitado esse vídeo e eu te espero no próximo vídeo. Se você tiver aí algum comentário, alguma dúvida, alguma coisa, deixa aqui nos comentários que eu sempre gosto de ler e responder também esses comentários. E se você curtiu esse vídeo, não esqueça de deixar um like que ajuda bastante aqui o canal. Um abraço e te vejo no próximo vídeo.